O Human Rights Watch critica a posição do Brasil enquanto líder da COP30, alegando que o Brasil deveria liderar pelo exemplo, que não é exatamente o que está acontecendo. Enquanto isso, no Oriente Médio, a gente tem uma dificuldade muito grande da implementação do cessar-fogo entre Israel e Gaza, tanto pelos ataques israelenses, que trouxeram a morte de 70 pessoas, inclusive um refém, mas também porque, segundo o gabinete do Benjamin Netanyahu, o Hamas está mudando as condições de última hora. Vale lembrar que o Hamas já anunciou que o cessar-fogo estabelecido é uma vitória da organização. Será que é, pessoal? Falar um pouquinho também sobre o discurso de despedida do Biden, que depois de 53 anos se despede inclusive da vida política nos Estados Unidos e fala de uma ameaça real à democracia no país. Enquanto isso, o The Wall Street Journal considera, divulgando ali informações de porta-voz do governo Trump, que o Brasil será alvo de sanções econômicas por conta do lawfare, ou seja, utilizar a justiça para perseguição de opositores políticos. O convite do Bolsonaro para a posse do Trump tem relação com esse fato. Para finalizar, falar também sobre Marco Rubio, que é um dos secretários aí do futuro governo Trump, que coloca que a China é o inimigo mais poderoso do que foi a União Soviética e fala da importância da América Latina voltar para a mão dos americanos. Será que isso de fato vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal. E além de ter condições exclusivas para você, agora nesse mês de janeiro, vai acabar, utilize o cupom RICARDO2025, você tem acesso a até 2% de cashback nas suas compras de dólares, nas suas conversões cambiais, limitados a $40. E no período específico, tá? Consulte as condições. Eles ainda estão lançando o Nomad Explorer, que é o cartão de crédito da Nomad que dá cashback em dólar. Sim, pessoal, você vai lá, paga suas contas, paga serviço, restaurante e tal, você vai ganhando dólares como cashback. Além disso, o cartão te dá pontos que podem ser convertidos em benefícios para viagens, estadias, serviços, produtos, de acordo, claro, com a sua preferência. Tendo acesso a esse cartão, você tem os benefícios, porque também é um cartão da Visa, então, né, fazer parte da Visa já dá benefícios exclusivos, e além de tudo, acesso ao Nomad Lounge, que é, pessoal, uma sala VIP sensacional no aeroporto de Guarulhos, tá? Recomendo bastante ali para vocês. Então, ó, link na descrição, tem acesso ao seu cartão de crédito Nomad Explorer e ganhe cashback dolarizado agora para 2025. Não estou recomendando nada, tá? Mas ter os dólares pode ser, para mim tá? Que para você também seja uma coisa interessante. E a Nomad vai te ajudar bastante no processo. Tamo junto, pessoal? Consulte as condições, tá? Específicas no aplicativo, é super simples. Recomendação aqui, professor Ricardo Marcílio. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente tem um momento muito complicado em relação à postura brasileira, porque o Brasil ele vai sediar a COP30, que vai rolar em Belém, em um momento em que o mundo está um pouco desacreditado das grandes organizações ambientais. Tivemos a COP29 sendo realizada em Baku, com a Argentina abandonando a reunião, com os países não conseguindo fazer promessas factíveis, né? Principalmente de financiamento para países em desenvolvimento, países emergentes, conseguirem de fato mudar sua matriz energética, e o Brasil, por ser um país mega diverso, por ter liderado a Rio 92, a Rio +10, a Rio +20, poxa, cara, a Rio +10 não, né, que foi Joanesburgo e tal, mas liderado grandes reuniões internacionais, poderia ser talvez a virada de chave, né? Poxa, o Brasil é um país mega diverso que sempre fala em transição energética, coisa que vale. A Human Rights Watch falou que ainda mais agora que o Trump assume a cadeira de presidente dos Estados Unidos e muito possivelmente sairá do Acordo de Paris, alguns países, talvez como a Argentina, também acompanhem esse processo, o Brasil deveria ser uma grande liderança. E não é isso que está acontecendo. A Human Rights Watch coloca críticas às chuvas, às queimadas, ao próprio investimento em petróleo que o Brasil faz. Vale lembrar, pessoal, que o Brasil ele tem hoje, né, um embate, principalmente entre as questões ambientais e as questões econômicas, da exploração da nossa chamada margem equatorial, que pode duplicar a produção de petróleo no Brasil, fazendo com que o Brasil fique entre as 5 maiores produções do planeta. Em um momento em que o Brasil quer liderar um processo de transição energética, a Human Rights Watch fala que deveria ter uma importância maior para o Brasil a redução dos investimentos em combustíveis fósseis e investimentos também em fontes alternativas de energia. Pensar mais em proteção tanto da floresta como também dos povos que usufruem daquela floresta do que exatamente nas questões ambientais e econômicas.
E aí, tá? Deixa de ser informação, passa a ser a minha crítica aqui, tá? Realmente, o Brasil, ele está numa posição dúbia, como eu apresentei, porque o Brasil, ele tenta liderar um processo de transição, mas o Brasil, por exemplo, faz parte da OPEP+, agora, alega que é para fomentar com que países como Irã, Arábia Saudita, Kuwait, enfim, façam também o processo de transição. O Brasil, enquanto fala em fontes limpas e alternativas de energia, é um país que tem muito impacto ambiental nas florestas, desmatamento e tal, e quer explorar a margem equatorial. Será que essas mesmas críticas seriam feitas se fossem para países desenvolvidos? Porque o que de fato a gente vê bastante é que quando acontece algo do gênero, né, tanto de questão social e ambiental, em países em desenvolvimento, a crítica é muito mais ferrenha. Quando coisas similares acontecem em países desenvolvidos, talvez a crítica não seja tão ácida assim. Sempre deixo para vocês o caso, né, do quão o Brasil foi criticado, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em relação às questões ambientais, questões sociais, e críticas bem menos contundentes foram feitas quando a gente teve provas, por exemplo, onde os nadadores tiveram que nadar praticamente num esgotão a céu aberto ali, estou exagerando um pouco, mas é quase isso, que foi o Rio Sena, entre Brasil e França. E aí, pessoal, será que fosse um país desenvolvido, a pressão seria tão grande assim no Brasil? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve também, eu já apresentei para vocês, né, que isso ia acontecer, uma dificuldade muito grande da aprovação do cessar-fogo entre Israel e Faixa de Gaza. Esse cessar-fogo começaria no domingo, tá? Agora domingo nesse final de semana. E aí, a gente teve um ataque bem significativo feito por Israel contra a Faixa de Gaza, inclusive trazendo a morte de 70 pessoas e mais de 200 feridos. A Faixa de Gaza alega, inclusive, né, o Hamas, que um dos mortos ou feridos era um refém israelense, um dos que estão sendo aí negociados com o Hamas. Israel garante que esse ataque ele aconteceu porque a Força Aérea atingiu vários alvos terror no território de Gaza. Professor, mas isso não diz respeito ao cessar-fogo? Como eu falei, ainda não, porque só passa a valer a partir de domingo. Inclusive, pessoal, num conflito, né, que está quase chegando no seu 16º mês e trouxe quase 50 mil mortes de palestinos, incluindo várias mulheres e várias crianças. Quando a gente teve o anúncio, galera, é só vocês pesquisarem nas mídias aí, tá? População comemorando, saindo às ruas, movimento palestino e tal. Fico um pouco incrédulo, como até coloquei para vocês no vídeo de ontem. E, meio que adiantando o que acontecer, aconteceu. Apesar do anúncio ter sido feito pelo Trump, pelo Biden, ter sido feito pelo Catar, pelo Egito, pelas grandes mídias internacionais, o Benjamin Netanyahu só poderia fazer a aprovação depois de uma reunião com o gabinete, seu gabinete de guerra, que foi inclusive adiada. Por quê? Porque, segundo Benjamin Netanyahu, depois que a proposta já tinha sido feita, os acordos estabelecidos, dividido ali em 3 fases, a gente vai ter a libertação dos quase 100 reféns que estão sob poder da Faixa de Gaza, poder do Hamas, em troca de prisioneiros, em troca da saída dos militares de algumas posições estratégicas da Faixa de Gaza. O Hamas aparentemente mudou suas posições, ou colocou algumas cláusulas a mais, vamos colocar. É o que o próprio Benjamin Netanyahu fala, né? Que eles fizeram exigências de última hora e os mediadores, como os Estados Unidos, Catar e Egito, sabem disso. O Benjamin Netanyahu até cancelou a reunião do gabinete, falando que enquanto eles não voltarem atrás, o cessar-fogo não será estabelecido. Professor, mas quais foram as cláusulas que o Hamas mudou? Não sabemos, porque Israel, ou Benjamin Netanyahu, não divulgou exatamente o que aconteceu. Vai lembrar, pessoal, que o Hamas nega isso, tá? Fala que não houve mudança nenhuma de cláusula e que isso parte de algum tipo de premissa do governo israelense. Como eu também falei para vocês, esse acordo, pelo menos assim, as preliminares indicam que não exige a saída do Hamas enquanto governo e nem a eliminação do grupo. Professor, mas não é muito diferente do que o próprio Benjamin Netanyahu falou durante todo o período dos últimos 15, quase 16 meses? Sim. Tanto que, por exemplo, Itamar Ben-Gvir, Smotrich, o próprio Smotrich, que é o responsável pelas finanças, que é um dos membros dessa direita ultranacionalista israelense, colocou que se a paz ou o acordo for estabelecido sem a eliminação do Hamas, não contem mais com os ortodoxos apoiando o governo israelense.
E o Benjamin Netanyahu sabe disso. Ele sabe que ele tem uma base muito frágil parlamentar e que se ele perder o apoio dessa direita ortodoxa, essa direita mais ultranacionalista, isso pode abrir caminho para uma queda do seu governo e investigações contra ele até eventualmente a sua prisão. Então ele está meio que jogado contra a parede. Ele só vai aceitar esse cessar-fogo com condições muito boas para o Estado de Israel. Então, talvez, tô especulando, não dá para saber. Talvez o Hamas de fato tenha mudado algumas das suas posições. Mas talvez não. Talvez seja algum tipo de mostra de força do Benjamin Netanyahu, colocando que quer condições muito específicas, boas para o Estado de Israel, para aceitar um acordo mesmo sem a eliminação do Hamas. Ou talvez com a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, controlando o território ali da faixa de Gaza. Independente do que seja, a gente teve declarações da nova liderança do Hamas, que assume depois da morte do Sinwar, que de fato o que houve foi um acordo estabelecido que representa uma vitória do Hamas, porque o Hamas não saiu da faixa de Gaza. Como eu já trouxe para vocês, né, professor, você concorda com isso? Não. O Hamas está completamente enfraquecido. É fato que o movimento palestino, da criação de um Estado palestino, até ganhou notoriedade, muito por conta dos erros do próprio governo Benjamin Netanyahu, né? Erros ali, a gente fala de mortes de civis, etc., mas não que o Hamas tenha ganhado legitimidade. E se a gente comparar o poder bélico, tudo tal, e todo o próprio eixo da resistência com Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, óbvio, pessoal, que esses grupos estão muito mais enfraquecidos do que estavam antes do dia 7 de outubro. A própria liderança do Hamas falou que movimento parecido com o que aconteceu no dia 7 de outubro pode acontecer no futuro próximo. E claro, isso vai ser utilizado como uma narrativa perfeita, mais ou menos o que acontece com o Líbano, né? Foi estabelecido um cessar-fogo Israel e Líbano, mas Israel continua atacando as posições, alegando que o Hezbollah não poderia estar ao sul do rio Litani. Israel, se o Hamas, mesmo após o cessar-fogo, continuar se mobilizando, os caras querem me atacar no futuro, não vou deixar eles se mobilizarem. Pode continuar atacando posições e manter o controle militar sobre a faixa de Gaza. Por isso que eu trouxe para vocês e confirmem. Professor, você acha então que o cessar-fogo e a paz foi estabelecida? Mas nem de perto, tá? Nem de perto. O próprio Trump colocou que os Estados Unidos ensinam como fazer a paz e que a paz será feita a partir da força, principalmente no Oriente Médio. Enquanto isso, o governo Biden fez o seu último discurso, né? O Biden, agora dia 15, hoje, né? Então foi ontem, né? Dia 15 de janeiro. Ele sai agora no dia 19 para a ascensão do Trump no dia 20 e basicamente colocou, né, os benefícios do seu governo, a recuperação econômica, tal, claro, faz parte da política, né, exaltar ali os seus benefícios e não falar o que ele fez de ruim no governo americano, claro. Mas é fato que ele sai só com 40% de aprovação, muito por conta da questão imigratória e também por conta da volta da inflação, o poder de compra nos Estados Unidos, a subida que o Federal Reserve, teve que fazer na taxa de juros do país. Enquanto isso, né, dentre vários outros pontos que ele destacou, talvez o que mais chame atenção é a questão, primeiro, que ele sai da vida política, segundo ele, né, com a cabeça erguida. A gente fala de um cara que foi senador por Delaware em 1972, ou seja, 53 anos de vida política, e que sai como presidente dos Estados Unidos. Falou que ele nunca viu o momento em que a democracia estivesse tão comprometida. Segundo ele, existem grandes oligarcas que são baseados em uma extrema riqueza, poder e influência que estão ameaçando a nossa democracia. E citou nominalmente o caso da Meta, do Mark Zuckerberg, que recentemente acabou, né, com a questão da checagem dos fatos. Ele até colocou que nesse momento os Estados Unidos estão atolados em desinformação e a imprensa livre está desmoronando, o que ameaça a nossa democracia e também os direitos básicos do cidadão americano. Foi um recado de final de mandato aí presidencial, né? E aí, pessoal, você concorda com o Joe Biden? Há uma ameaça à democracia americana por conta principalmente de Mark Zuckerberg e Elon Musk, que ele não falou nominalmente, mas deixou bem claro que é? Deixa aí nos comentários. Aproveitando, galera, que a gente está falando desse novo governo americano, o Wall Street Journal deu uma declaração bastante impactante, né? Uma reportagem bem importante, ouvindo interlocutores americanos. O Brasil pode ser alvo de sanções americanas. Para quem não sabe, né? Sabe que eu não gosto de falar muito de política brasileira, por conta aqui, né, dos, enfim, né, pensamentos um pouco radicais que existem na nossa plataforma. Para quem não sabe, já foi até ameaçado no passado aí, por conta só de citações, tá? Só por
notícias que eu passei sobre a política brasileira, mas a gente sabe que o ex-presidente brasileiro Bolsonaro, ele teve o seu passaporte apreendido o ano passado, muito por conta de suspeitas, uma possível ameaça à nossa democracia, por conta de um possível golpe, enfim, né, fica a cargo da justiça e do pensamento de vocês. Independente se isso está certo ou não, o passaporte dele está confiscado. A gente teve um convite que foi feito pelo Trump, e aí a própria assessoria do Trump, né, confirma que esse convite ele foi enviado ali para que o Bolsonaro comparecesse à posse. Depois de muita interlocução, pedidos, enfim, o Alexandre de Moraes ele se negou a fornecer a voltar, né, o passaporte para que ele pudesse ir na posse presidencial. O Wall Street Journal colocou que isso pode ter retaliações. Segundo o jornal, tá? O Trump considera impor sanções contra o Brasil e outros países que usem o sistema judicial para perseguir os seus adversários políticos, que é um conceito chamado de lawfare, né? Ou seja, uma justiça feita pela própria justiça. Ou seja, eu quero perseguir um adversário político. Ao invés de eu censurar, segundo o que é lawfare, tá? Ao invés de eu censurar ele, enfim, trazer algum tipo de atitude autoritária pelo Poder Executivo, eu uso a justiça para essa finalidade, a justiça que está em conluio com o Poder Executivo. O Trump considera que tanto Bolsonaro quanto ele sofrem com isso, e por conta disso compadece com o Bolsonaro. Por conta disso, poderia aplicar sanções contra o Brasil. Vai lembrar, pessoal, que Elon Musk e o próprio Mark Zuckerberg, o Elon Musk acho que é bem explícito, né? Chegou a chamar até mesmo o Alexandre de Moraes de ditador, teve um embate bastante importante, o X inclusive foi tirado do ar no ano passado, vocês bem lembram disso, e o Mark Zuckerberg falou também da possibilidade de, como é que ele falou? De sistemas judiciários escusos, ou algum termo parecido. Muito possivelmente, até o próprio governo brasileiro falou, né, que era uma indireta para a justiça brasileira. Então, Meta, ou o Mark Zuckerberg e o Elon Musk, sendo que o Elon Musk vai ter até um cargo no governo americano, estão chateados, vamos colocar assim, com a posição brasileira e vão colocar, né, que a questão da liberdade de expressão, enfim, vai ser primordial para o seu governo. Vai lembrar que o Brasil também poderia ser alvo de sanções por outras questões. O próprio Trump colocou que o Brasil ele tem vantagens comerciais muito grandes com os Estados Unidos, utilizou nominalmente Brasil e Índia para falar da possibilidade de impor sobretaxas para melhorar a relação da balança comercial, e o Brasil também esse ano está na presidência dos BRICS. E estando na presidência dos BRICS, o Trump já falou que países que se comprometerem a mudar ou ter a pauta da desdolarização, podem sofrer sobretaxas. O Brasil já colocou que um dos pontos que ele vai colocar como prioridade para o seu governo, né, para o seu próximo governo aí dentro dos BRICS, é justamente a questão de mudar o dólar como moeda oficial, não como moeda oficial, né, mas criar moedas alternativas e sistemas alternativos de pagamento, até para escapar de possíveis sanções econômicas. Ou seja, tanto pela balança comercial positiva que o Brasil tem frente aos Estados Unidos, quanto pelo Brasil ser uma liderança dos BRICS que vão pautar a desvalorização, quanto agora pela possível lawfare que o Brasil está utilizando para perseguir opositores políticos, o Trump considera sobretaxas ao Brasil. Talvez, pessoal, a relação entre Lula e Trump não comece tão boa assim. Vai lembrar, pessoal, que o Bolsonaro deu até uma entrevista, né, para o New York Times, falando que ele estava muito animado em possivelmente apertar a mão do homem mais poderoso do mundo e que não ia nem mais tomar Viagra, né? Falou também que pedia para que as autoridades dessem um jeito para ele poder comparecer à posse presidencial, só que até o PGR, a Procuradoria-Geral da República, considerou que seria uma viagem desnecessária porque responderia somente a interesses privados e não interesses coletivos. Como eu falei para vocês também no vídeo, o STF, o Alexandre de Moraes, também deliberou que ele não poderia viajar com risco de fugir do país. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o Marco Rubio, que foi indicado pelo governo Trump para cuidar aí das questões das relações exteriores, passando por uma sabatina de longas horas, em que ele debateu vários temas, mas num tom quase uníssono. A América Latina deve ser novamente para os americanos. Tanto que a gente teve uma revista importante, não lembro exatamente qual, que colocou doutrina Doral, né? Dom de Donald Trump e fazendo uma sátira ali com doutrina Moral, que era a ideia do século XVIII, né? Da América para os americanos.
E por que isso acontece, né? Segundo o próprio Marco Rubio, ele fala, por exemplo, que Venezuela e Nicarágua hoje se tornaram bases para os interesses russos e iranianos e que a Venezuela é um país controlado pela atuação do narco, colocando e dando a entender que até fazendo uma interlocução com Edmundo Gonzalez, pode fazer algum tipo de pressão maior, sanções maiores, por que não? A possibilidade de uma intervenção militar no território venezuelano. O Marco Rubio, sendo nomeado para as relações exteriores, sendo que ele tem como uma das suas principais pautas a questão da importância da América Latina para os Estados Unidos, acho que diz muito sobre o futuro do governo Trump e a América Latina. Colocou, pessoal, Marco Rubio, que hoje, né, a China é a maior ameaça à história dos Estados Unidos, superando inclusive a União Soviética, e citou vários exemplos, colocando, por exemplo, a questão de Cuba, colocando que Cuba hoje tem bases militares chinesas que servem para fazer vistorias, para fazer investigações, para fazer espionagem contra o território americano. Citou o caso, por exemplo, que eu coloquei para vocês ontem, que o Biden tirou Cuba da lista de países que apoiam o terror. Aparentemente, ele falou que isso voltará atrás no governo Trump, porque Cuba, segundo ele, tem relações com Hamas, com Hezbollah, tem relações com várias organizações criminosas e deve voltar para a lista de países que apoiam o terror. Falou também, galera, da questão do Milei, elogiando bastante, né, o governo argentino. Vai lembrar que ele não citou nominalmente o Brasil, mas a gente sabe que o Brasil é o país mais importante da América Latina, do ponto de vista econômico e geopolítico, e falou também da questão do Canal do Panamá, colocando que hoje a presença da China com empresas chinesas, enfim, no Canal do Panamá, ameaça inclusive os Estados Unidos, colocando que essas empresas chinesas poderiam até mesmo fechar o Canal do Panamá. E por isso que o Trump reforça a importância do Canal do Panamá novamente ser dos Estados Unidos. Vai ser do ponto de vista militar que isso vai ser conquistado? Do ponto de vista diplomático? Não sabemos, tá? Mas o Marco Rubio reforçou a importância do Canal do Panamá ter maior influência americana e menor influência chinesa. Falou também, galera, da questão da Groenlândia, falando que o Ártico vai ser a região mais importante, isso eu trago para vocês, né? Mais importante dos próximos 50, 100 anos, e que a China já percebeu isso, e os americanos demoraram para perceber. Por isso a importância da Groenlândia ter acesso ao Ártico para a questão de combustíveis fósseis, rotas comerciais, exploração de minérios, sendo que a China já tem uma presença maior no Ártico, até pela parceria com a Rússia. E falou também, pessoal, da questão dos minérios e dos portos na América Latina, falando que daqui a pouco os americanos vão ter que pedir autorização para conseguir estabelecer negócios com os países latino-americanos. Deu até o exemplo da questão do Road and Belt da nova Rota da Seda, em que Argentina, Chile, outros países estão recebendo investimentos em troca de uma situação de dependência da dívida e que essa pressão econômica pode virar uma pressão geopolítica, citando o caso de alguns países da América Central principalmente, que segundo ele, foram obrigados a mudar o seu posicionamento em relação a Taiwan só por conta de uma pressão chinesa, que a China ela domina economicamente o país e a partir dessa subordinação econômica, passa a ter também uma grande influência política. Que será que isso vai representar para a América Latina nos próximos 4 anos de governo Trump, hein? Vai lembrar, pessoal, que a própria foto, né, do seu novo período presidencial acho que diz muito do que era o governo Trump em 2017 e o que vai ser o governo Trump em 2025. Uma foto mais sisuda. Falo que parece o Clint Eastwood, né? Para quem pegou a referência aí, uma foto quase que ameaçadora. O Trump, por ter amplo apoio do Congresso, hoje, né, tanto a Câmara como o Senado são republicanos, por ter apoio do juiz da Suprema Corte, maioria conservadores, e por ter a maioria dos governadores também dos estados americanos, pode fazer um governo muito mais contundente. Vai lembrar também que ele foi eleito pelo colégio eleitoral e também pelo total de votos, ou seja, entra com uma popularidade bem importante. E aí, pessoal, como será que vai sair essa briga na América Latina, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.